salvação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai e recebe a sua instrução, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. O único que viu o Pai é aquele que vem de Deus. Eu garanto a vocês, quem acredita possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto, no entanto morreram. Eis aqui o pão que desceu do céu. Quem dele come nunca mais morrerá. E Jesus continuou: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come deste pão viverá para sempre. E o pão que eu vou dar é a minha própria carne, para que o mundo tenha vida. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Jesus se apresenta como aquele que veio de Deus para dar a vida definitiva aos homens. Seus adversários não admitem que um homem possa dar origem divina, portanto, possa dar a vida definitiva. Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus nos faz este convite. Todo aquele que quer estar com Deus, todo aquele que quer estar com a vida nova, que quer viver para sempre, precisa aceitar Jesus como seu principal seguidor. Precisa aceitar Jesus e segui-lo como o seu principal seguidor. Ser um seguidor firme, ser um seguidor que não falha, ser um seguidor que não tropeça. Jesus conta conosco para nos momentos de dificuldade da nossa vida. Ele espera que nós consigamos driblar os problemas e saber manuseá-los de forma certa, concreta, sábia, como uma pessoa deve fazer. E no Evangelho de hoje ele deixa exatamente claro sobre isso. Veja bem como começa o Evangelho de hoje. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não atrai. Que coisa maravilhosa. Para nós chegarmos a Jesus, primeiramente nós devemos ser atraídos por Deus. E aí eu começo com o Evangelho de hoje dizendo uma coisa. Caríssimos irmãos e irmãs, nós não nascemos sem nenhum preceito. Nós não nascemos sem algum objetivo. Se você sabe de alguma pessoa que está desmotivada na vida, alguma pessoa que diz ser inútil, alguma pessoa que não tem nenhuma função na vida, mande esse evangelho para essa pessoa hoje, porque esse evangelho diz exatamente isso. Nós não nascemos sem nenhum preceito. Nós não nascemos sem nenhuma função neste mundo. Todos nós fomos enviados a fazer alguma coisa. Todos nós fomos instruídos por Deus a estar em algum lugar. Porém, a nossa condição humana, a nossa condição física, nos faz se afastar deste preceito, deste objetivo que Deus coloca para a nossa vida. Por que a nossa condição humana nos afasta? Por causa do pecado. A carne é fraca. Diferentemente de Jesus, que soube aceitar os desafios de Deus até o último dia de sua vida, nós não temos essa mesma força. Tem gente que consegue. Tem gente que mesmo nos desafios, mesmo nas dificuldades, sabem aceitar a vontade de Deus até o último preceito, até o último instante da sua vida. Porém, muitas das vezes a gente é fraco, a gente não consegue. Mas a gente precisa ser como Jesus. Precisamos ser fortes e driblar os desafios. Não há desafio que não consiga ser superado, porque o maior de todos já foi superado na cruz, que é a vida eterna. Jesus, com a sua ressurreição,
acaba de uma vez com o maior dos desafios, com a maior das dificuldades, porque ele ressuscita e traz de volta à vida. Segundo ponto que eu queria deixar no evangelho de hoje: todos os homens serão instruídos por Deus. Todo aquele que escuta o Pai e recebe sua instrução, vem a mim. Interessante, né? A gente tem que observar todas as vírgulas do Evangelho. Eu sempre falo isso, mas é verdade. Todo aquele que escuta o Pai e recebe a sua instrução, vem a mim. Não adianta somente a gente escutar e não pôr em prática. Não adianta somente a gente falar, a gente ir na missa, sentar lá no primeiro banco, escutar o padre proclamando o evangelho, escutar a pessoa pregando o evangelho meia hora, depois vai lá, recebe a comunhão, pronto, estou no céu. Não. Devemos pôr em prática o céu que nós recebemos na missa aqui na terra. Devemos fazer com que esta palavra que foi ensinada na igreja seja passada para as pessoas que estão ao nosso redor, que estão ao nosso alcance. Pregar a boa nova de Jesus. Esta é a nossa missão. Pôr ela em prática. Não adianta somente a gente falar, eu rezo todo dia o Santo Terço, eu rezo todo dia a catena dos Legionários de Maria, eu rezo todo dia o Terço da Misericórdia e vou ir para o céu. Não, não basta somente de reza que nós iremos para o céu. Nós precisamos ter uma fé e, ao mesmo tempo, um comportamento que condiz a nossa fé. Se a gente acredita em Deus, se a gente acredita no céu, a gente deve pregar o céu, obviamente. Agora, uma pessoa que acredita no céu e prega o inferno na vida da outra pessoa, essa pessoa espera o céu como recompensa? Devemos observar também as nossas ações. E é exatamente isso que Jesus coloca no evangelho de hoje. Não é somente a reza que vai nos levar para o céu, mas é a reza e as práticas aprendidas dela. O terceiro ponto que Jesus traz no evangelho de hoje diz exatamente assim: quem acredita possui a vida eterna. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Eis aqui o pão que não morre. Jesus afirma, portanto, que ele é a verdadeira vida. Ele é a verdadeira comida e a verdadeira bebida que salva ao mundo. Ele é aquele que vai livrar Israel do pecado. A diferença que os doutores da lei não conseguiram entender, mas que nós conseguimos entender, é exatamente esta. Jesus não diz a comida física. Jesus não cita o pão da vida como comida física, mas ele cita, ele se institui como a comida da salvação, o alimento que vai ligar novamente a nossa condição humana com Deus. Porque até então nós estávamos presos ao pecado. Até então, nós estávamos presos ao encardido. Com a ressurreição de Jesus, a vida é obtida novamente. Nós estamos novamente firmados a Deus, graças a Jesus. Este amor que Jesus quer citar. Todo aquele que vai a Jesus nunca mais morrerá, nunca mais passará fome. Enquanto estiver vivo, passará. Enquanto estiver vivo, terá as dificuldades. Jesus não diz que quem vai à igreja vai ter paz. Muito pelo contrário. A gente vai ter cada vez mais guerras. Se vocês vão para a igreja justamente para procurar paz, ao sair da igreja vai procurar mais dificuldades ainda. Porém, a paz que nós procuramos, nós não teremos aqui. Nós teremos quando nós chegarmos lá em cima. Essa é a esperança que deve nos mover. Neste ano jubilar, que nós somos peregrinos da esperança, essa esperança que foi instituída pela igreja deve nos mover
a chegar lá em cima com a mesma fé que nós iniciamos na nossa vida católica. E o último ponto que eu queria passar do Evangelho de hoje é exatamente este: quem come deste pão viverá para sempre. A esperança não pode se perder. Quem come deste pão viverá para sempre. Basta comer do pão. Basta aceitar que Jesus entre na vida. Basta aceitar que Jesus entre no coração da pessoa. Tem tanta gente que fala assim: eu não mereço Jesus na minha vida, porque eu pequei tanto, eu errei tanto. Eu sou uma pessoa que fiz tantos erros, tantos pecados, pois Jesus não aceita aquele coração que é perfeito, mas ele aceita justamente o coração que está com problemas. Ele quer consertar aquele que tem dificuldade na vida. Ele quer auxiliar aquele que está perdido no pecado. Precisamos aceitar ele como pão vivo que desceu do céu. E aceitando Jesus, nós receberemos fielmente Deus na nossa vida. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz e na alegria de Deus.